você que acessou o Matematicast. Nós iniciamos no episódio anterior uma série sobre geometria, estudamos os ângulos e agora é a vez dos triângulos. Nós vamos iniciar o estudo dos triângulos pela construção de alguns deles a partir de seus lados. É importante sabermos que em Braille a figura do triângulo é representada por duas celas, a primeira com o ponto 6 e a segunda com os pontos 2, 3, 4, 5 e 6, sem deixar espaço entre elas, sem deixar uma cela vazia. Como tri significa três, os triângulos, portanto, possuem três ângulos e três lados. Nós vamos começar construindo três triângulos diferentes e para isso vamos precisar de alguns palitos de sorvete e de algumas tachinhas. Novamente estou sugerindo que essas atividades sejam feitas em duplas para maior ajuda mútua, para maior interação e assim favorecer a compreensão. Nós vamos iniciar com 3 palitos iguais e 3 tachinhas. A nossa primeira tarefa será a construção de um triângulo equilátero. Como o nome diz equilátero, nós precisamos estudar um pouquinho essa palavra e assim já será de grande ajuda para compreendermos como esse triângulo é formado. A palavra equilátero vem do latim e equi significa igual e látero relativo ao lado. Então, estamos falando de lados com medidas iguais, correto? Por isso, é necessário, é muito importante que os 3 palitos tenham a mesma medida. Nós vamos iniciar a construção unindo os palitos 2 a 2. Vamos escolher uma das extremidades desses 2 palitos juntos e prendê-los com uma das tachinhas. Se fizermos isso 2 a 2, teremos os 3 palitos presos em suas extremidades e formamos assim a figura de um triângulo equilátero. Outra característica muito importante é que esse triângulo possui, além dos 3 lados iguais, e é por isso que é importante, pelo fato de ter 3 lados iguais, eles determinam 3 ângulos iguais. Por esse motivo, trata-se de um triângulo regular. Esse nome é utilizado sempre que uma figura, uma forma geométrica, apresenta as mesmas medidas entre seus lados e a mesma abertura em seus ângulos. Então, construímos aqui um triângulo equilátero. Ele possui 3 lados iguais e por esta situação ele determina que os seus 3 ângulos internos sejam iguais. Tudo bem até aqui? A nossa segunda atividade, a nossa segunda construção será de um triângulo isósceles. Para esse triângulo, nós devemos unir 2 palitos de mesmo tamanho e o terceiro palito deve ter uma medida diferente dos outros 2. 2 palitos iguais e um diferente. Nós vamos uni-los também 2 a 2. Nós então vamos uni-los 2 a 2. E prendê-los nas extremidades com uma tachinha. O que significa a palavra isósceles? Isósceles vem do grego. Isos significa igual e celes significa pernas. Então aqui
dá o sentido de lados, como se fossem pernas do ângulo, os lados do ângulo. Então, esses triângulos têm dois ângulos de mesma medida. Você deve manusear esses triângulos conforme vai construindo. Perceba no equilátero aquela situação de três lados iguais e três ângulos iguais. Perceba que agora a situação de ter dois lados iguais e um diferente. E procure perceber que, pelo fato do triângulo isósceles possuir dois lados iguais, ele determinará dois ângulos iguais, correto? Tudo bem até aqui? Então, os triângulos que têm dois lados iguais têm dois ângulos também de mesma medida. Nós vamos agora construir o terceiro triângulo conhecido pelos seus lados, um triângulo escaleno. Sua característica é ter os três lados com medidas diferentes. Então, nossa tarefa será unir agora três palitos de tamanhos diferentes. 2 a 2, escolhendo uma de suas extremidades. Feito isso, nós vamos manusear esse triângulo e vamos perceber que pelos três lados serem diferentes, terem medidas desiguais, os seus três ângulos também serão diferentes. Agora nós vamos tratar de uma situação, de uma propriedade dos triângulos. Nós vamos tratar da desigualdade triangular. Pode ser que não tenha sido possível construir alguns dos triângulos isósceles ou escaleno devido ao tamanho dos palitos. Pode ser que isso tenha acontecido nas nossas atividades iniciais. É que existe um teorema que afirma o seguinte, abre aspas, num triângulo, o comprimento de um dos lados é sempre inferior à soma dos comprimentos dos outros dois lados. Fecha aspas. Então, para nossa construção, significa que se alinharmos os palitos um na frente do outro, eles juntos devem ultrapassar o tamanho do terceiro palito. Senão, não é possível construir. Então, por exemplo, não seria possível construir um triângulo isósceles com palitos medindo 8 centímetros e os outros dois com 3 centímetros. Por quê? 3 mais 3 é 6. E 8 é maior que 6, então o triângulo não fecharia. Ao contrário, se as medidas fossem 5 centímetros e os outros dois com 4 centímetros, seria possível. Por quê? Se 4 mais 4 é igual a 8, essa soma é maior que o terceiro palito, que mede 5, tá certo? Então, as medidas 3, 4 e 5 também favoreceriam, porque se eu juntar os dois palitos menores, 3 e 4, eu vou ter 7, e 5 é menor que 7, vai dar certinho, entendeu? Então, estamos aqui diante de uma situação característica dos triângulos, eu achei importante abordar, porque na construção do triângulo equilátero, essa dificuldade não aconteceria. Mas na construção do isósceles e do escaleno, nós teríamos que ter um dos palitos sempre menor que os outros dois, somados os seus comprimentos. Combinado? E uma
Outra situação que só acontece com os triângulos, que eu também acho muito importante abordar aqui, é com relação à rigidez do triângulo. Quando nós terminamos as construções, você deve ter notado que não é possível modificar o formato de nenhum dos triângulos quando já estão construídos, nem puxando pelos lados e nem pelos vértices. Faça essa experiência. Pegue qualquer um deles e tente modificar os seus ângulos. Esses triângulos, todos os triângulos, têm essa rigidez. Inclusive, os triângulos são usados nas construções para sustentar os telhados. Se você tem aquelas prateleiras externas da parede, elas embaixo, muitas delas são sustentadas por triângulos. Tá ok? Porque justamente os triângulos não permitem que as construções desabem, que os telhados caiam, que as prateleiras abaixem e caiam o que tem em cima, porque existe essa sustentação que o triângulo dá. Então nós vamos guardar, eu vou pedir que vocês guardem os triângulos construídos, pois eles serão muito úteis em outras atividades. Nós vamos continuar o nosso próximo episódio construindo triângulos a partir de seus ângulos. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 21 de abril de 2020.